E nós vamos dar andamento na série de mensagens, os 12 encontros. E vai ser hoje uma continuidade para um encontro com uma casa, com uma família que Jesus teve, que o pastor Shade comentou na semana passada, que a gente então teve a pregação a respeito disso. E vamos iniciar fazendo uma pincelada dentro do nosso trecho bíblico de estudo hoje, que fica lá em João, no capítulo 11. O trecho é longo, seria do versículo 1 ao versículo 44, e eu vou dar uma pincelada em alguns versículos, para a gente não tomar muito tempo com a leitura, e vou pedir então que vocês acompanhem. Uma forma de acompanhar o trecho bíblico é aqui na primeira página do seu boletim. A mensagem, inclusive, vai ser baseada na segunda página, daí você pode acompanhar também. E a gente então vai fazer essa leitura aqui do nosso trecho bíblico em João capítulo 11, a partir do versículo 1. Versículo 1: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar à Judeia. Eu vou ler agora mais para frente, no versículo 14 em diante, tá bom? Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo 17: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Eu vou ler mais para frente, agora no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24: Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora, a partir do versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. E por fim, a partir do versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora.
o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus disse: tire as faixas dele e deixe-no ir. Esse seria o texto bíblico. Vamos fazer uma oração, aí a gente começa o nosso estudo. Sim, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais esse milagre, Deus, do qual a gente vai conversar hoje. Esteja abrindo nossos corações, as nossas mentes, para entender o que a mensagem que o Senhor tem para nos falar por meio desse estudo, Deus. Abençoa, abre os corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas e queridos, eu queria compartilhar 4 pontos importantes nesse trecho bíblico que a gente leu. O primeiro, que é o mais importante, é a questão do amor de Jesus por nós. O amor de Jesus é mostrado pelas experiências que Jesus tem com essas 2 irmãs, Marta e Maria. Nessa situação, diante da doença crítica do irmão delas, elas fizeram questão de chamar Jesus, de mandar uma mensagem para ele. Lá no versículo 3, Senhor, aquele a quem amas está doente. E elas eram amadas por Jesus. A gente vê isso não só no texto aqui, mas a gente viu isso na pregação da semana passada, quando o pastor Shade nos apresentou o amor de Jesus por Marta e Maria. E esse amor não se importava com as atividades que elas faziam na sua casa, mas esse amor se importava com aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Jesus estava fazendo dentro do coração delas. E aqui nesse trecho nós vemos algo muito parecido e também há outros aspectos desse amor de Jesus por essas 2 irmãs e por essa família. Justamente essa questão da expressão do amor de Deus que se revela através dos corações, através da vida das pessoas. Isso está claro no versículo 4. Ele diz assim, Jesus: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, é para a manifestação de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então essa ideia do amor de Deus que é expressado para nós, e com isso a gente glorifica a Deus por meio do amor dele por nós. Jesus se importa com a glória que é revelada por ele no coração das 2 irmãs. Era mais importante que as irmãs pudessem prestar atenção no que Jesus estava ensinando, mais do que servir. O fato é que Jesus realiza milagres. Ele realiza milagres para quê? Para a glória do próprio Deus. Como Ele é Deus e Jesus é Deus, então o milagre de Jesus e o milagre de Deus serve para a glorificação de Deus e do próprio Jesus. Deus nos criou. Deus criou tudo. Deus criou o universo. Deus criou nossa existência. E Ele fez tudo isso, nada mais, nada menos do que para a própria glória dEle. Queiramos ou não, aceitemos isso ou não, isso é um fato. Pode parecer um pouco egocêntrico da parte do próprio Deus, né? De fazer uma coisa para a glória dele mesmo. Mas a gente precisa entender que Deus é Deus. E Ele pode fazer isso. A gente não é Deus, a gente é criatura. E a nossa função, a gente foi criado para a glória dele. E a glória de Deus então é revelada, e Ele faz isso de uma forma em que as pessoas
conseguem ver. Essas pessoas conseguem ver e começam a crer nele. Então, logo que Jesus fica sabendo da notícia de que Lázaro tinha morrido, ele comenta com os discípulos no versículo 15: Lázaro morreu. E foi para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. A ideia aqui de bem de vocês é de que Jesus se refere a crer mais nele. Então, o bem que Jesus pensou para os discípulos é para que os discípulos pudessem crer mais nele. Esse milagre foi importante para que os discípulos crescem e entendessem a amplitude do amor de Jesus, a amplitude do poder de Deus sobre as diversas facetas do mal, do maligno e sobre, principalmente, a morte. Então isso seria um motivo, sim, de alegria de Jesus. Não, claro, a morte e a agonia que as irmãs estavam passando, a tristeza que todos estavam passando, mas o fato de Jesus poder ter uma oportunidade de revelar quem ele era por meio dessa situação difícil. Mais para frente, nos versículos 41 e 42, Jesus, enquanto está fazendo o milagre, o milagre está acontecendo lá dentro do sepulcro, Jesus olha para cima e diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Deus então ouviu Jesus. Ele ouviu o pedido de Jesus para que Lázaro fosse ressuscitado. Jesus pede esse milagre para Deus, para quê? Para que o povo pudesse crer e pudesse entender quem Jesus era. Que ele vinha do próprio Deus, que Jesus era Deus Emanuel, Deus divino. Então aqui a gente vê um amor de Jesus expressado para a glória de Deus, e essa glória então também expressada para que muitos pudessem crer. E aí vem uma pergunta: o que se espera daqueles que creem? O que se espera de nós? A resposta: o que se espera de nós é que a gente se revista desse amor por meio do nosso agir, por meio do nosso ser, por uma atitude voltada para o Senhor Jesus. Em outras palavras, por uma vida de santidade. E quando se fala de santidade, é importante entender o significado, a raiz dessa palavra. Algo santo é algo essencialmente puro, algo perfeito, algo que não tem defeito. Em outras palavras, é algo consagrado e, na raiz do hebraico, significa algo separado. E se a gente for tentar resumir o máximo possível o conceito de santidade que existe na Bíblia, ele está ligado à ideia de ser separado e segurar as pontas e manter. Daria para fazer uma série de pregações a respeito disso, mas, resumindo, ser santo é alguém que sabe segurar as pontas, manter a fé, independente das circunstâncias. E aqui, nesse trecho, Jesus justamente adota essa posição de estar distante diante daquele momento em que Lázaro estava doente. Ele se aproxima, mas ele se aproxima depois que a morte já tinha feito um estrago.
As irmãs, quando encontram Jesus, até lembram: Senhor, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Meu irmão não teria morrido, no versículo 21. Mas Jesus, ele se ausenta para que elas pudessem exercer a perseverança da fé. Como a gente viu agora há pouco, o objetivo desse afastamento é para que muitos crescem. É para que muitos pudessem exercer o segurar as pontas da fé. Então, parte da natureza também do amor de Deus por nós é revelado por meio de uma separação, mas é uma separação temporária. Essa separação de Jesus, de Deus para conosco, serve para quê? Para nos impulsionar a gente a persistir na fé. Porque essa persistência na fé, ela vai gerando em nós o desejo de sermos mais parecidos com Jesus. Ela vai gerando em nós o desejo de sermos mais santos. O amor de Jesus não é um amor de um pai que é extremamente tolerante, que cede a todos os caprichos de uma criança. No final de contas, um pai assim, ele é capaz de ele não amar a criança, porque ele foge da responsabilidade de criá-la também. O principal propósito do nosso Senhor Deus, o nosso Pai para conosco, não é essencialmente nos fazer felizes, mas nos tornar mais santos. Ele nos ama demais para nos deixar largados, no sentido de nos tornarmos parcialmente salvos, parcialmente redimidos, parcialmente transformados, parcialmente santificados, parcialmente parecidos com Ele. Ele deseja, então, que a nossa santidade seja resultado daquela tribulação que produz perseverança. A gente pode esperar que Ele, no seu amor por nós, permita, sim, que passemos por eventos em nossas vidas, de forma que a gente não fique ligado ao nosso próprio ego, de forma que a gente não ache que a felicidade só vai ser encontrada por nós mesmos. Não. Sempre haverá misericórdia quando a gente buscá-lo. Nossas tristezas são sim compartilhadas por Ele. Ele vem até nós por meio sim da nossa dor. E o fim disso tudo não é a sua glória, mas também para o nosso bem. Não há alegria, como diz o autor Murray McCheyne, não há alegria como a alegria da santidade. Então o amor de Jesus é para a glória de Deus, para fazer Deus conhecido, para que a gente também se torne santo. O segundo ponto importante desse trecho bíblico, além do amor de Jesus, é também a empatia dele. Jesus, ele tem empatia pelas pessoas. Se por um lado ele ama a ponto de permitir que a gente passe por tribulações para nos tornarmos santos, ele também ama tendo empatia. Em outras palavras, da mesma forma que Jesus é inteiramente santo e separado, ele também é inteiramente humano e voltado para as pessoas. Isso está explícito no versículo 35, que, por curiosidade, é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou.
E esse versículo tão curto, ele diz tanto, ele diz muita informação para nós. A empatia significa se identificar com o próximo. E é isso que esse versículo nos revela. Um Deus Salvador que compartilha os nossos sentimentos. Vivemos em um mundo varrido por grandes emoções e às vezes emoções controversas. A gente vê piedade, a gente vê raiva, a gente vê alegria, a gente vê ódio, a gente vê desejo, a gente vê raiva, a gente vê amor, a gente vê pesar, a gente vê arrependimento, a gente vê revolta. Às vezes, nosso mundo individual, nosso ser é invadido por todas essas emoções e a gente então é levado por picos de momentos muito alegres ou também, às vezes até com mais frequência, a gente é lançado em vales sombrios de agonia e sofrimento. Mas em tais momentos, muitas vezes a gente deixa de considerar alguns valores, a gente abre mão de alguns valores importantes. E a gente às vezes parece que nem se reconhece nesses momentos difíceis. E aí que entra Jesus. Porque apesar de todas essas circunstâncias, esses altos e baixos, Jesus está lá. E Ele nos entende. Então Jesus foi inteiramente Deus, santo. Jesus também foi inteiramente humano, presente. E acontece que Ele sofreu muito mais do que qualquer ser humano sofreu na história. E esse sofrimento foi tão forte que quando antes de ele ser traído, ele foi com alguns dos seus discípulos no Monte das Oliveiras para orar. E em Lucas 22, 44, diz que ele estava tão angustiado que ele orou cada vez mais intensamente. E ele começou a suar no meio dessas orações, a ponto de até cair sangue no chão. E todo esse sofrimento, antes da morte, foi sobre-humano também. Ele foi açoitado, ele foi machucado. E a Bíblia faz questão de relatar como todo esse processo de julgamento foi injusto, como todo esse processo de maltrato foi pesado e foi sobre-humano. Então Jesus, sem dúvida, foi o homem entre humanos que sofreu muito, mas ele também foi aquele que cumpriu com o destino do seu sofrimento, e foi um sofrimento até a morte. Mas esse sofrimento não foi um fim em si mesmo. Esse sofrimento veio junto com ressurreição e veio junto com vida. No capítulo 17 de João, Jesus relata uma oração que Jesus fez antes de ser preso e levado à cruz. Então Jesus, nessa oração, ele olha para o céu e ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. João 17, 1 e 2. Jesus, então, está sempre presente. A gente pode passar, sim, por momentos de tribulação, de ausência da presença de Jesus, mas a gente sabe que existe uma intenção de Deus com isso. No fundo, Jesus está lá presente. Se talvez Ele não esteja temporariamente presente, o amor de Deus, dele por nós está lá presente. E outra questão importante é que Ele
passou por tribulações muito piores do que a gente passa ou que a gente já passou, que a gente eventualmente possa estar passando. Então ele sabe o que é. Por isso que a melhor pessoa com que a gente pode confiar é no Senhor Jesus. A gente pode até confiar em seres humanos, em pessoas, mas em algum momento vão nos decepcionar. A gente pode confiar em coisas, no dinheiro, no trabalho, mas em algum momento isso vai acabar, isso vai perecer. Agora, o amor de Cristo por nós, a própria pessoa de Cristo, nunca vai nos decepcionar. E o terceiro ponto relevante desse trecho é essa questão da autoridade de Jesus diante de Deus. Deus concedeu a Jesus toda a autoridade para que ele pudesse cumprir com sua missão. O propósito de Jesus com essa missão é tão absoluto que Deus não recusa a conceder aquilo que Jesus pede. A gente leu aqui, versículo 41, 42, Jesus diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves. Então o relacionamento entre Jesus e Deus é tão forte que ele chega a dizer, Jesus, que eles são um só e que eles compartilham tudo um com o outro. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu, Jesus diz em João 17:10. E por isso, nada é negado a Jesus por parte de Deus, nem mesmo o poder sobre a vida e sobre a morte. Quando a gente fala de autoridade do Filho de Deus sobre a morte, a gente precisa lembrar que isso também inclui o domínio sobre qualquer processo da natureza. Na vida, a natureza tem uma trajetória. Todos nós nascemos, todos nós crescemos, todos nós reproduzimos, todos nós morremos e todos nós decompomos. Mas os aspectos da morte, da destruição física e mental, eles são muito pesados. E eles existem, e eles fazem parte da nossa realidade do dia a dia. Eu acho tão interessante porque a minha última pregação aqui foi sobre a filha de Jairo, né? E que ela foi ressuscitada por Jesus. E agora eu estou falando de novo sobre mais um milagre que Jesus fez relacionado à morte. Então, eu vou compartilhar mais um pouquinho sobre essas experiências, né, marcantes da morte. Eu vou tentar ser o mais simples possível e breve, mas com o objetivo da gente crescer, né? E, enfim, eu lembrando aqui da minha experiência, mais um pouquinho, que na tarde que minha mãe faleceu, eu me encarreguei de fazer todo esse trâmite, né, das documentações, do óbito, e é um processo muito demorado, que envolve a prefeitura, tem que ir atrás de uma série de documentos e tudo. E quem estava comigo era um assessor funerário, e um senhor muito querido, muito amável, assim, né? Me explicou uma série de coisas, como funciona, como não funciona, deu algumas opiniões do que fazer, do que não fazer. E eu lembro de ter virado à noite, já era em torno de umas 4 horas da manhã, e a gente já estava perto de se despedir, e eu agradeci ele, eu falei, puxa, obrigado, né? E eu acredito que não deva ser fácil, né, o seu trabalho, porque você está lidando com pessoas que estão enlutadas, né? E eu achei engraçado porque ele não concordou com isso. Ele falou assim, é o seguinte, cara, não é pela sua mãe, eu não queria que você estivesse aqui, eu não queria estar fazendo isso com você, mas aconteceu. E esse é o meu trabalho, e é bom poder ajudar você de alguma forma, né? Isso foi, para mim, bom, né? Foi
é interessante escutar que é uma pessoa que faz o trabalho que faz no meio de toda a dificuldade, e ele exerce, ele gosta de fazer isso, de poder ajudar, né? E aí eu me dei conta, né, que é uma pessoa que está lá trabalhando todos os dias com essa realidade da morte. Talvez nós aqui vamos lidar com isso 1 ou 2, 3 vezes na vida, no máximo, eu espero, né? Mas essa conversa para mim foi importante, porque eu me dei conta, eu preciso encarar isso, por mais duro que seja, eu preciso encarar essa realidade. E não foi fácil, irmãos, irmãs, não foi fácil. E aí, mais para frente, a gente teve o dia seguinte, foi a questão do enterro e também cuidar de todas as burocracias. E a gente precisou exumar, né, um dos espaços lá do jazigo da família. E foi o espaço da minha avó. E eu sei quem ela foi. Eu vi ela, eu conheci ela, tive contato com ela. E então eu acompanhei essa exumação e foi bem difícil. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas foi um processo de realmente entender a força e a crueldade da morte, né? Entender que aquela era minha avó e que esse é o poder da morte, né? Nossa cultura, nosso dia a dia, a gente parece que foge disso, né? A gente não se permite passar por isso, porque é muito doloroso mesmo, é muito difícil. E eu chorei, tomou tempo para eu conseguir entender isso tudo, né? Foi bem difícil emocionalmente. Mas da mesma forma, hoje que eu vejo como é forte a questão da fé, da morte, né? Eu também vejo a força da fé. Eu vejo como Deus tem esse poder sobre a morte. E pregar isso para vocês também é uma situação de repensar isso e ter cada vez mais forte essa convicção. Não pela pregação, mas pela vivência. Eu acho que todas essas experiências que aconteceram mais ou menos 2 anos atrás, por mais difícil que tenham sido, me ajudaram a dar mais valor para a vida. Me ajudaram a entender que a gente tem o nosso tempo aqui, que é um tempo restrito, mas é um tempo que a gente precisa viver da melhor forma possível e dar valor para aquilo que Deus nos deu, de tão especial, que é a vida, né? Então, queridos, essa experiência que eu compartilhei e também a experiência bíblica que a gente vê do texto que a gente leu, é para revelar a autoridade de Cristo, que se manifesta principalmente na escuridão da morte. Se a gente for resumir tudo, a questão mais importante da autoridade de Deus é sobre a morte. Jesus é o Senhor da morte em toda a sua plenitude e todo o seu poder. A morte é um fato, ele é um horizonte que ofusca, né, aquilo que vai acontecer mais para frente. A gente não sabe, a Bíblia não fala e não conta detalhes de como vão ser as questões depois da morte. A gente tem esse vislumbre a partir de Jesus, mas humanamente é algo difícil, porém, para quem tem a fé em Cristo Jesus, para quem consegue ver Jesus,
é uma luz diante da escuridão. Uma luz que brilha na principal escuridão e é uma luz que desfaz e quebra com o poder da maldição do diabo. A gente pode passar pela tribulação da agonia, da morte, do luto, mas quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, a gente tem um vislumbre e uma luz. Isso porque nesse trecho a gente consegue ver que o domínio de Cristo se estendeu, inclusive sobre uma pessoa que já tinha morrido há 4 dias. O domínio de Cristo se estende e vai se estender quando Jesus voltar sobre qualquer osso seco dos nossos amados que já se foram. Lá em Salmos 16, 9 a 11 diz assim: por isso o meu coração se alegra e no meu íntimo eu exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então esse salmo fala sobre a promessa de Deus para a regeneração de toda a morte, de tudo aquilo que foi desfeito pelo poder da morte. Jesus, então, é o vencedor, e se tem um vencedor, tem um perdedor aqui, que é o diabo. Nesse texto que a gente está estudando, Lázaro representa a morte, os mortos. E na ressurreição, então, de Lázaro, Jesus confirma a sua afirmação de João 5, 28 a 29, porque está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então esse poder do diabo, daquele que perdedor, ele ainda existe, ainda acontece, mas ele é limitado. A sua autoridade é limitada. Jesus, quando voltar, vai desfazer com essa autoridade. Muito bem. Muitas pessoas, como eu e você, a gente pode até dizer e entender isso e escutar aquilo que a gente está falando aqui e ter a mesma posição de Marta quando Jesus chegou até ela, de dizer: eu sei que o Senhor vai ressuscitar os mortos no dia da ressurreição no último dia. Só que o que eu queria chamar os irmãos e as irmãs é que a fé autêntica em Jesus Cristo pode nos levar muito mais além do que intelectualmente a gente saber disso, do que ler na Bíblia. A gente não deve simplesmente acreditar que num momento vago no futuro, aqueles que já se foram serão ressuscitados. Não. Esse trecho bíblico e a vida de Jesus, a nossa vida aqui individualmente, a nossa vida aqui como igreja, deve nos levar à convicção de que o evento e morte de ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus tem desdobramentos no nosso dia a dia. Precisam ter desdobramentos no curso do que a gente faz. Precisa mudar a nossa forma de ser. Precisa mudar as nossas perspectivas em relação ao futuro. Precisa nos deixar de ser ansioso com coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Precisa tirar de nós essa vontade de querer controlar o futuro que a gente não conhece. Jesus já venceu a morte.
Com Jesus a gente tem um vislumbre muito claro e muito bom de que qualquer dificuldade, qualquer situação difícil que a gente for passar, Ele está presente. E se ela está acontecendo conosco, é porque Deus tem um plano para que a gente amadureça, Deus tem um plano para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a nossa fé persista e que a gente se torne mais parecido com Ele, que a gente se torne mais santo. Jesus, então, pode tornar na sua e na minha vida essa realidade da vida eterna um fato real agora, não um fato real futuro. E assim a gente pode então ser caracterizado como cristãos que andam e vivem de uma forma segura, de uma forma certa, certeira, porque sabem que, independente da circunstância, nada pode nos separar do amor de Deus. A gente deve ser marcado pela nossa união com Deus, pela nossa fé com Deus. Não é tão impressionante que Jesus e Deus eram tão unidos que o que Jesus pedia, Deus fazia? Deus deu o poder para Jesus para vencer a morte. Claro que a gente é humano, claro que vão ter coisas que a gente vai pedir e Deus vai falar, você está louco, Arthur? Né? Mas olha essa importância, essa questão tão importante da gente ficar unido com Deus, com esse Deus que venceu as dificuldades, com esse Deus que venceu o principal dilema da humanidade, do ser humano, que é a questão da morte. E para encerrar, o quarto ponto do nosso estudo aqui, tudo isso que a gente leu tem um objetivo muito claro. Jesus queria que muitos crescem nele. Com isso ele está querendo convidar a cada um de nós, convidar eu e você, para que a gente se renda a Ele, se entregue a Ele como Senhor, para que a gente assuma que a gente é criatura, que a gente não é Deus. Cristo venceu a morte e quer compartilhar dessa vitória com todos os que se arrependem dos seus maus caminhos, com todos aqueles que creem nele como seu Salvador e seu Senhor. Responder então a esse convite de Cristo é abandonar a ilusão de que nós somos seres completamente independentes de Deus. E é muito engraçado, porque parece um contrassenso. Quando a gente abandona a nossa independência, a gente precisa morrer por nosso eu, por nosso ego, para que a gente possa começar a viver nesse relacionamento de Jesus. Então, assim como para Jesus a morte tornou vida, para nós também é assim. A partir do momento que a gente deixa de viver uma vida centrada em nós mesmos e passa a viver uma vida centrada em Deus, a gente também vai poder experimentar a nova vida, a vida ressurreta que Jesus Cristo oferece. Jim Elliot diz assim: não é tolo aquele que dá ou que entrega o que não pode guardar. O que é entregar o que não pode guardar? Dinheiro, carreira e, em última análise, a nossa própria vida, porque a nossa própria vida vai acabar. Não é tolo aquele que não pode guardar, que não dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder.
que a gente não pode perder? O nosso relacionamento com Deus. Jesus diz então, capítulo 11, versículo 25 a 26 de João: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Sim, Deus, a gente te agradece pela tua autoridade. O Senhor é Deus sobre o universo, o Senhor é Deus sobre a terra. Queira ou não, o Senhor também é Deus sobre a nossa existência. Te agradecemos porque o Senhor quer nos tornar livres das mazelas, do mal, do pecado, da destruição. O Senhor quer nos trazer do teu amor, da tua graça. Isso tudo é um presente que nós não merecemos. Nos ajuda, Pai, a compreender a grandeza e o poder, Deus, que Cristo Jesus tem quando Ele venceu a morte, Pai. A realidade da ressurreição. Obrigado porque o Senhor fez esse milagre, Deus, de Lázaro, para que muitas pessoas pudessem crer e entender quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tira de nós a falta de esperança. O Senhor é um Deus que tira de nós a falta de amor. Para isso, a gente precisa dar um passo de abandonar o que a gente sabe que vai durar, que não dura para sempre, para que a gente possa nos apegar àquilo que dura para sempre, que é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus e que é a nossa fé de que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor Jesus é Deus e não nós mesmos. Pai, fala o coração de cada um aqui, Pai. E se tem alguém, Deus, que precisa tomar esse passo, que o Teu Espírito Santo venha e mostre claramente, Deus, a necessidade dessa iniciativa. E que o Senhor esteja transformando essa vida e essas vidas para o Teu Evangelho, para a Tua graça, para a Tua glória, porque é para isso que a gente existe. Em nome de Jesus. Amém.